Vamos conversar com ele. Direto dos Estados Unidos, nosso querido Rodrigo Constantino. Já aproveito aqui, ó. Já vou fazer o jabazinho aqui, ó. O livro do Constantino. Pensadores da Liberdade. Pensadores da Liberdade, que é uma grande leitura para você nesse momento que a gente está vivendo. É isso aí. É isso aí. Vamos. Cadê? Onde é que está o Constantino? O Dedê já está aí? Aí está. Rodrigo Constantino na área. E aí, Consta, como é que estão as coisas? Beleza, Emílio? Boa tarde a todos do Pânico aí. É sempre um prazer bater esse papo com vocês. Muito bem. Tretas Posso e mais fazer tretas. tretas e mais tretas? Posso fazer a primeira pergunta? Primeira pergunta e mais importante. Constantino, como é que o senhor está? Tudo bem? Não deve estar muito bem, né? Deve estar um pouco decepcionado. Agora eu quero saber da sua boca, Constantino. Diga agora, o governo é corrupto ou não? Diga. Alba, professor Papagaio, desculpa, né? Na verdade é o seguinte, todo liberal, eu comentei isso hoje até na minha coluna da Gazeta. Sim. Todo liberal tem que ser cético sempre com o poder, né? Desconfiar de políticos, de poder, de governo. Essa é a essência do liberalismo, esse ceticismo. Resumido muito bem na frase de um grande pensador chamado Lord Acton, que dizia: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Dito isso, o que causa espécie é muitos pseudo-liberais hoje em dia serem céticos, nem céticos não é a palavra certa, eles já julgaram e já condenaram o presidente Bolsonaro por qualquer coisa, né? E eles são muito pouco céticos, por outro lado, com a imprensa, com os tais especialistas, com certos denunciantes picaretas, que não apresentam provas, né? Então, tudo isso está cheirando muito mal. Veja, eu acho que tem que investigar o sujeito do $1, supostamente $1 de propina, da AstraZeneca, que diz que não tem nenhum intermediário, né, na negociação. O diretor já foi afastado, é uma medida de precaução. Agora, ele foi colocado lá pelo Mandetta, que é o queridinho da imprensa. A Folha fica dando destaque a essas coisas como se fosse verdade, sem averiguar. Já deu algumas barrigadas aí antes. Por exemplo, a mídia quase toda, né? 1000% de sobrepreço. Aí você vai no site do laboratório indiano, é o preço tabelado. Mais de 10 países pagaram. Então, assim, eu desconfio de qualquer governante. Eu acho que é porque apenas existe uma maturidade maior em alguns que entendem que política é arte do possível, é concurso de feiura, não é um Miss Mundo, não é para ver quem é o mais perfeitinho. É uma questão de alternativas concretas muitas vezes. Agora, nesse governo, o fato que nós temos até agora, e é um fato muito incômodo para a oposição, é que são 900 dias sem escândalo de corrupção. Esse aí vai ser o primeiro? Vamos ver. Até aqui temos muita fumaça, muita espuma e nenhum conteúdo. E se for dado como certo essas denúncias aí, o que acarreta pro Bolsonaro em si? O que acarreta, porque pela informação que você trouxe, que foi um cara do Mandetta, o que acarretaria pro governo? Bom, Gado, é óbvio que há um desgaste grande, porque não cola muito essa história de que o presidente coloca os ministros, ele até falou isso na saidinha essa semana, né? E, assim, óbvio que tem um fundo de verdade nisso, né? Imagina o tamanho da máquina estatal brasileira, o sujeito comanda 22 ministérios, cada um tem dezenas de milhares de cargos, né, de subalternos, de funcionários. É óbvio que você não vai controlar tudo isso. Agora, quando uma empresa tem um escândalo lá na ponta de mal feito, o CEO, de alguma forma, é responsabilizado. O curioso é ver o duplo padrão. O próprio Omar Aziz está se escusando de eventuais denúncias ou suspeitas ou indícios quando era governador do Amazonas, alegando exatamente isso. Não, mas eu não tinha ali o poder de ordenar pagamento e tudo. O presidente Bolsonaro também não é o responsável por isso. Agora, é óbvio que se ficar comprovado algum tipo de desvio na pasta da saúde, é óbvio que isso respinga no governo, no presidente. Ele escolheu os ministros e ele tem alguma responsabilidade, inclusive, de ter escolhido um ministro tão ruim quanto o Mandetta, né? E assim, o presidente Bolsonaro, cá entre nós, ele tem um dedo meio podre para certas escolhas. Ele foi muito traído. E é verdade que foi, né? A gente sabe que são traidores. A gente olha Frota, Joyce, a turminha do MBL, são traidores. Agora, de novo, ele, não o MBL, mas ele se cercou de alguns, o próprio João Dória, né? Que colou ali com o Bolsodória e tudo. Então, ele permitiu que muita gente surfasse na onda, né? E depois tentaram apunhalar ele pelas costas. Então, ele, no mínimo, tem que rever os seus conceitos de escolha de pessoas de confiança. Ô Constantino,
Vamos pensar numa coisa aqui que eu estava pensando com os meus botões. 3. Eu tenho 2 botões. Dois Um botões. que funciona. Eu estava pensando o seguinte. O que me parece é que as pessoas não querem que o Bolsonaro tenha governabilidade. O que é governabilidade? É tocar o governo. Aí eu fico pensando cá com os meus botões. Mas quem é que tem interesse nisso? Quem poderia que ter esse interesse? Teria que ser um conluio muito grande. Teria que ser muita gente pensando ao mesmo tempo para não dar essa governabilidade ao Bolsonaro. Porque parece que o Bolsonaro entrou lá, ele não consegue fazer nada. Uma hora é o Supremo que mete a cara, outra hora não sei o quê. Sempre tem alguma intervenção, sempre tem agora tem a CPI, que os caras estão lá falando negócio de cloroquina, de usar máscara. Copa América. Isso, Copa América. E ainda tem ontem a gente tava vendo o jogo lá da Eurocopa, os caras se abraçando, se beijando, a torcida se beijando na boca e tal. Aqui foi aquele escândalo, aquela coisa. Mas tudo bem, tem a briga com a imprensa. Ainda tem rótulo de ditador ainda. A imprensa... Não, ele não consegue fazer nada. Pera lá. Então tem toda essa história por trás do Bolsonaro. Mas quem é que tá por trás? Qual é o interesse maior? Isso, e agora tem o impeachment também, né? Sim. Tem o impeachment porque os caras que sabem... Impeachment. Então, tem esse impeachment que o cara sabe. Se o Bolsonaro estiver lá, vai lá. Bolsonaro, Lula, tem alguém interessado aí vai ter uma em abrir um caminho. Então, semana, eu quero saber de você, Constantino. Eu não sei se você... Eu pensei... Sua provocação é perfeita, né? E a resposta, infelizmente, é o seguinte. É muita gente. É aquilo que se convencionou chamado tal establishment, né? São os donos do poder no Brasil. Quem controla a máquina, né? E tem muito interesse em ver o presidente fracassar. Só um parênteses antes de eu responder a minha opinião sobre isso, que é uma excelente provocação, né? Essa turma que se diz aí confiar nesses institutos de pesquisa esquisitos que colocam o ex-presidente corrupto quase vencendo no primeiro turno. Essa turma parece muito nervosa para quem acredita tanto assim nessas pesquisas, né? Porque está produzindo escândalos inexistentes ainda, está produzindo uma CPI circense que vai ser prorrogada em conluio com uma mídia, que eu vou responder depois a questão que faz parte desse problema, e está muito nervosa, né, com esse pedido de super impeachment. Parece que não confiam muito nas pesquisas. Só queria deixar isso registrado. Agora, vamos lá, Emílio. É muita gente. O Brasil tem uma divisão, uma luta de classes que não tem nada a ver com aquela marxista, empresário versus trabalhador. Empresário e trabalhador, via de regra, estão unidos, tentando fazer o país crescer e a sua empresa respectiva sobreviver e lucrar. Porque aí tem emprego para todo mundo, tem melhores salários, tem dividendos, estão unidos. A verdadeira luta de classe é parasita e o explorado, né? O hospedeiro. Então, no Brasil tem muita gente que se beneficia dos esquemas infindáveis de teta pública. E o presidente vem com uma reforma, uma agenda reformista liberal nesse sentido. Eu tenho algumas críticas, inclusive a reforma tributária eu queria do ministro Paulo Guedes. Ponto depois. Sami, tá dando o que falar no meio liberal. Eu até conversei muito por alto com o ministro ontem, muito por alto, estava entrando ao vivo no 3 em 1. Fiquei na dúvida, assim, Amanda ou Paulo Guedes, né? Mas como eu tenho o contrato, preciso cumprir a hora fixa, eu tive que desligar com o ministro, mas eu estou querendo entender melhor, porque está gerando muita desconfiança essa reforma da questão dos dividendos e tudo mais. Aí já está a OAB, veja como é que funciona o Brasil. A OAB pedindo que os advogados sejam excluídos. Quer dizer, o Brasil é isso, o Brasil é a história do cobertor curto e cada um puxando para um lado. Então tem muita gente, via de regra, sindicatos, servidores públicos, empresários que vivem de simbiose com o governo, né? Mídia que vive de recursos estatais. Tem muita gente que está incomodada com essa areia na engrenagem, com esse estranho no ninho, que venceu ali e não era para ter vencido, né? O sujeito meio tosco, deputado de nicho a 7 mandatos, que levou uma facada que comoveu a população, e o cara foi eleito. E está tentando governar até onde a vista alcança com um ministério técnico e com uma agenda propositiva para o país. Isso está gerando muito incômodo. Então não resta dúvida que está havendo uma espécie de o mecanismo contra-ataca, né?
Esse é o mecanismo, essa é a turma que quer viver, regressar aos tempos de estratégia das tesouras, onde fingia que havia grande alternância de poder com tucanos e petistas. Tá aí agora, o Supremo Tribunal Federal, que é o ápice desse golpismo, na minha visão, né? O Supremo Tribunal passando régua, borracha, em caso de tucano também, Eduardo Azeredo. Eles estão todos felizes com Lava Jato. Mas eu digo pra você, eu acho que isso aí também é uma coisa complicado, né? Você ter uma ditadura do Supremo. Por que ninguém fala? Por que ninguém fala sobre isso? Por que a gente não fala? A gente meio que Hã? Oi? Tem alguns que falaram e estão presos, né, Emílio? Assim, o Brasil vive uma espécie de estado policialesco. A minha grande revolta com os pseudo-liberais, né, é que eles estão tão dominados pelo ódio ao Bolsonaro e muitas vezes é um projeto pessoal de poder, né, que eles estão passando pano para a postura lamentável da imprensa nessa história toda, para o Supremo que vem abusando de um poder arbitrário e inconstitucional, para especialistas que, em nome da ciência, defendem medidas absolutamente antiliberais também. Então, esses pseudo-liberais, eles não estão defendendo a liberdade. Não quer dizer que o Bolsonaro seja o grande bastião da liberdade, tudo. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, nesse mundo binário, maniqueísta, ele está muito mais perto de ser a voz de quem de fato se preocupa com essas questões do que esses pseudo-liberais que estão de mão dadas com o PSOL e PT e levando a sério essa CPI circense e hipócrita, que reclama agora que o presidente queria demais vacina, sendo que a medida provisória é do próprio Omar Aziz, do irmão do Renan Calheiros e relatoria do Randolfo Rodrigues. Quer dizer, a trinca da CPI circense estava querendo que a Anvisa aprovasse a Covaxin, junto com a Sputnik russa, sem critérios. E agora estão, faz cara de virgem no bordel. Né? Quer dizer, ele queria comprar a vacina, é muito estranho. Um preço tabelado mundialmente. Então é tudo muito narrativa fake. É muito esquisito, é muito tosco. Agora, vocês falam muito, não trazem o nome. Que isso? O tempo inteiro a gente fica numa discussão. E eu tenho o nome da terceira via aqui que ninguém levantou a mão. Datena, José Luiz Datena, segundo aqui informações, é a aposta do PSL para a terceira via. Nem André Marinho, que é da Chapa Tênis, trouxe esse nome. Mas peço que pague. Mas está aqui. José Luiz Datena. Isso aí, velho. O que você acha que é uma opção aí, velho? Se fosse o Emílio Surita, eu acho que tinha mais chance. Mas o Datena não tá lá. Não, assim... O Datena, assim, obviamente, né? Isso é uma coisa que o Paulo Guedes percebeu lá atrás. Vamos lembrar que o Paulo Guedes estava junto com o Luciano Huck. Olha só. Aí ele foi chamado para a turma do Bolsonaro e acabou tendo ali rolando uma espécie de afinidade à primeira vista, porque ambos viram que podiam contar com o outro, que eram franco, papo reto e tudo mais. E eu tive conversando com o Paulo Guedes sobre isso à época, né? E falei para ele, Paulo, a visão de que existe um espaço para um outsider, como aconteceu com o Trump aqui nos Estados Unidos, já estava dado ali em 2016, né? Isso é uma visão acertada. O que o Huck não tinha e o Bolsonaro tinha, apesar de não ser um outsider, é um cara, de certa forma, que estava na política a vida inteira com filhos na política, né? Era exatamente a pegada mais popular, mais à direita, da questão do bandido bom é bandido morto, corrupção, anti-Lula. O Luciano Huck é o bom moço, faz selfie com Lula, faz selfie com todo mundo. Né? Aliás, tem que apagar todas as fotos. Dá azar. Meu Deus, vai falar em dedo podre, né? Então, assim, Sérgio Cabral, todos eles tá lá, o papagaio de pirata. Então, assim, o Luciano Huck tem um papinho muito pasteurizado, muito elitezinha, passa por maqueteiro, por filtro. Parece um João Dória. Parece um João Dória. Isso não convence. Então, o Paulo concordou à época com isso. Isso foi antes da eleição. Ele falou assim, não, eu concordo com a sua análise que o Luciano Huck não tinha isso que o Bolsonaro tem. Então, o Datena já seria uma pegada mais firme. Testosterona. Mais testosterona. É claro, velho. Põe na tela o caso do E a voz não é fina, pelo menos. Constantino, eu queria tocar na reforma tributária, né? Assustou um pouco as pessoas, nem tanto a questão de tributar os dividendos. A gente sabe que a questão é olhar o todo. Se tributasse o dividendo, mas diminuísse em contrapartida, você fala, não, estão reequilibrando, mas no total não aumentou. Não foi isso que aconteceu. E como você disse, a gente está acostumado a lobbies e entidades de classe que falam, não, meu caso é diferente.
sem outras coisas que também não faz muito sentido. MEIs, empresas pequenas não pagam a mesma alíquota, mas aí o cara que tem uma ação do Banco do Brasil ou do Bradesco, ou o que for, vai pagar. Às vezes ele é de uma classe social menor do que o cara que tem uma empresa pequena. E aí, o que você acha que vai acontecer? Eu fiquei um pouco assustado, porque a gente sabe que uma coisa é o que chega, a outra coisa é o que sai, porque aí tem a política em si, as concessões que devem ser feitas para ser aprovado. Qual que é a sua visão sobre isso? Sami, minha visão é a mesma que a sua e muitos outros, né? Muitos colegas, inclusive liberais, estão muito preocupados. Eu mandei para o Paulo Guedes exatamente algumas dessas críticas, tem inclusive um artigo do advogado Bechara, publicado no Brasil Journal, muito veemente contra a reforma proposta, e ele me ligou, eu estava entrando ao vivo, e a primeira coisa que ele disse foi assim: não abandonei minhas raízes, Rodrigo. Então ele já veio na defensiva, né? E assim, a lógica por trás é aquela história, né? Reduzir os impostos corporativos para algo em torno de 15%, no máximo 20%, pagar imposto sobre dividendo, e a gente sabe que muita pejotização no Brasil leva a, no fundo, receber salários altos como dividendos, e a gente sabe que é verdade. Eu faço parte, e muita gente, a torcida do Flamengo, né? E quase todos os advogados são os que estão, inclusive, mais irritados com isso tudo, por isso a OAB fazendo lobby, e para isso reduzir a questão dos encargos trabalhistas. Então, dentro do pacote que o Paulo Guedes vislumbrou com a sua equipe, isso poderia fazer algum sentido, porque qual é a lógica? Vamos diminuir a distribuição para manter o dinheiro dentro da empresa e ser reinvestido e gerar produtividade. Tá bom, mas isso afeta a liberdade do acionista de decidir o destino. Na prática, é muito mais fácil colocar lá os 20% sobre dividendos, né? Mesmo que tenha os 20 mil reais de isenção, né? Para proteger os menores, mas botar os 20% de dividendo. E aí, na hora de reduzir, na hora de combinar com o adversário, né? Para a balança, reduzir mesmo o corporativo, a gente sabe que é mais difícil. E aí vem um outro governo na frente e aumenta e fica com tudo maior. Então, assim, é uma reforma que, na melhor das hipóteses, cria um instrumento perigoso se a esquerda voltar ao poder. E mesmo para um governo de direita e que tem um ministro liberal, eu estou desconfiado de que não é um caminho bom. Então, assim, o cheiro da reforma é ruim. Eu estou louco para conversar melhor com o ministro e tentar entender os argumentos. Mas o que eu vi até aqui, Sami, eu estou no lado de vocês. Eu estou achando muito ruim. Vamos, assim que tiver novidades, por favor, nos traga. Mas a culpa recai sobre aqueles que faziam alarde querendo que o mito negociasse com o Centrão para aprovar as reformas, e veio essa reforma mambembe aí, claudicante, mínimo tímida, né? E uma privatização meia bomba também, que deixa a conta de luz. Mas André, qual é a alternativa em relação ao Centrão? Essa é a dúvida que eu tenho no ar, cara. Qual é a alternativa em relação a esse Centrão? Meia bomba. Deixa eu só concluir não vem com essas histórias, não. Você não tem nome na chapatena. Tem eu, velho. Tem eu, velho. Na hora que verdades e inconvenientes vem, não é verdade. Vem, Barinho. Vamos junto, Barinho. Vai quase 500 dias. É o Datena agora. Vem comigo, Barinho. É o Datena. Datena, bicho. Vem aí, põe na tela. Comandante Hamilton de vice. É meu vice. É o comandante Hamilton. Ministro dos Transportes, velho. Ninguém aqui vai perguntar. Vai lá. Fala aí, velho. partir com um denuncismo sem respeitar o devido processo legal, defesa, a ampla defesa ao contraditório. Ninguém aqui vai já pedir a cabeça e já vai partir para uma conclusão. Mas são indícios fortíssimos de que pode ter havido, sim, corrupção no âmago do Ministério da Saúde, pedindo propina em dólar na negociação por imunizantes que salvariam vidas. Tá valorizado, pô, dólar. Eu só queria te perguntar, por que você acha, nessa conjuntura atual, claro, sem também já partir aí cortando cabeças e declarando conclusões, por que o presidente está calado até agora sobre as acusações do deputado Luiz Miranda, que ele teria participado e dito para delegar para o Ricardo Barros, líder do governo dele, para fazer a intermediação dessa negociação? Por que esse silêncio sepulcral dele e por que também o governo acabou rescindindo o contrato? Se o empenho já estava formalizado, o contrato foi suspenso ontem. Vive um drama. Parece batom na cueca para mim.
Parece. Não, Verbo não. parece. Mas é porque você quer enxergar muito o batom na cueca, né? Eu não consigo julgar aqui o silêncio do presidente, né? O que eu consigo julgar são os fatos que nós temos até agora. Por exemplo, denúncia do Luiz Miranda. Ele é um conhecido impostor, picareta, estelionatário, né? Pelo menos aqui em Miami, ninguém compraria um carro usado dele, que fez uma denúncia no Gogó. Eu tenho prova, e não apresenta a prova. O jornalista Guzzo, inclusive, escreveu uma coluna cobrando isso. Vem cá, normalmente é o contrário. O mensalão começou quando veio a prova, quando veio o vídeo, né? Depois vem a denúncia. Então, a gente está invertendo, mas tem muita gente que quer enxergar tanto o batom na cueca que está levando a sério o Luiz Miranda e não está cobrando a prova. E está enxergando indícios fortíssimos agora, com mais um golpista, ao que tudo indica, porque a própria AstraZeneca já disse que não trabalha com intermediários. O cara é um ex-PM, né? Fazia vídeos sobre ganhar dinheiro, não sei o quê. Quer dizer, tudo com cheiro de golpismo. Essa empresa, esse cara que fez essa nova denúncia do $1, que a Folha, de forma muito pouco crítica e pouco jornalística, botou como manchete escandalosa. Então, de novo, a gente sabe que a mídia está em campanha contra o governo. Então, eu não vejo esses indícios fortíssimos, né, e quero cobrar. O cara foi exonerado, o diretor indicado pelo Mandetta, né? Porque é uma questão de prudência. Se há uma denúncia, se ele estava negociando, afasta. Até porque eu não compraria um carro usado do Mandetta. Aliás, eu não aceitaria nem de graça, né? Um carro usado dele. Então, assim, isso é importante levar em conta na questão toda. Agora, de novo, aí muita gente pergunta assim, e você compraria um carro usado do Ricardo Barros também? O cara foi líder do governo do PT, né, do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é óbvio que, de novo, o liberal cético, ele não guarda ilusões acerca de governo. O presidente precisa governar, tem uma agenda de reformas boicotada, sabotada, né? E o Centrão foi eleito, é o parlamento que temos. Eu adoraria uma alternativa. Ele é o déspota esclarecido? Ele vai tratorar o Congresso? Ninguém quer isso. Muito menos a turma da imprensa. Então, ele tem que sentar para negociar com esses. É o quê? O Kim Kataguiri vai fazer aprovar as reformas? Ele já está do lado do PSOL? Ele está do lado do PSOL pedindo impeachment. Então, o que sobrou? O Centrão. Agora, dá para confiar no Centrão? Não. Não dá para confiar. Aumentou muito o risco de ter algum tipo de problema e de corrupção dentro do governo, né? Aumentou. Então, é o que temos. Agora, eu acho curiosíssimo ver tucanos como o Chico Graziano falando assim, acabou o governo Bolsonaro, Ricardo Barros pode estar envolvido. Ele que foi líder do Fernando Henrique Cardoso, Aí eu parei assim, peraí, ele que estava outro dia enaltecendo o Fernando Henrique Cardoso, então acabou o Fernando Henrique Cardoso, acabaram os tucanos, acabaram os petistas. Então, assim, querem demonizar o presidente Bolsonaro e esse governo, que tem um ministério bom, técnico, né? Para colocar o quê no lugar? Estão demonizando a aproximação com o Centrão. Para colocar o quê? Os tucanos junto com o Centrão? Os petistas junto com o Centrão sob Mensalão e Petrolão? Então tá difícil entender a lógica. Eu não estou compreendendo a lógica da turma. Parece que é criticar por criticar. Não, é o impeachment, né? Agora estão tentando o impeachment porque não tem um nome forte para ir lá, sobra os dois e aí é morrer queimado ou morrer afogado, que é o que vai acabar acontecendo para todos nós. Não, a gente tem que fiscalizar muito obrigado. O governo de ocasião. Né? Muito obrigado. Tem que fiscalizar, concordo fiscalizar com o André, o governo de ocasião. Sempre. Minha mãe me ensinou, a minha irmã, com isso. Não, tem que olhar pro próprio umbigo, pô. Não tem que ficar olhando pros outros. Eu não sempre discordo disso. Meu problema é a ausência de senso de proporção ou de prioridade. Fazem um escarcéu, um escândalo como certo, com base numa denúncia de um picareta, enquanto que estão passando pano para o maior esquema de golpe do país, que é tornar o Lula elegível para a eleição do ano que vem. Isso é verdade. Vindo diretamente das canetas supremas. Então, pera lá. E vou dizer uma coisa, Constantino. Exatamente. E vamos ter que pedir desculpa publicamente, devolver todo o dinheiro que foi subtraído de Luiz Inácio. É verdade. E vamos ter que pagar, segundo o Samidana, juros compostos. Exatamente. E pro Palocci também. Danos morais. Palocci para levar nada. Danos morais. Ainda tem essa. Forma de eles lavarem os bilhões que roubaram, né? Eles lavam os bilhões que roubaram. É uma questão de tempo isso aí. É uma questão de tempo pra gente. Você vai ter que pedir desculpa também. Tudo que você falou do Barba lá, que você também tá quietinho. Muito bem. Consta, obrigado, viu, Constantino? Obrigado pelo papo. Rodrigo Constantino, diretamente de Miami, conversou aqui com a gente.
Ele que faz o maior sucesso aqui na Jovem Pan. E aí dá essa colher de chá aqui pra o Jabá hoje era outro. Ele tem um programa novo dele, estreia né? meu programa, o Quarteto Fantástico lá, o 4x4. Boa. Eu, Lacombe, Fiuza e Ana Paula da casa aí, da Jovem Pan. Olha lá. Eu sou o Coisa. Onde é? Me fala uma coisa, onde é que vai... O Fiuza queima. Fiuza queima. Onde é, pô, sou fã dos 4. Onde é que vai ser o Quarteto? No YouTube, programa 4x4. Programa 4x4. 4x4 no YouTube, Olha. é um canal novo. Um canal novo diferente. Termo porra nenhuma. Então tá lá, ó, põe lá o quarteto. Eu sou fã, o que eu sou menos é o Lacombe. O Lacombe, Dá sono o programa ele toma dele. frozen iogurte no Um América. pouco de sono. Ele gosta de carne bem passada. Dá um gente pouco de boa. sono. Não, é meio triste. Você Eu acha gosto de carne bem passada? Eu acho. Hã? Muito terno ali. Mas o Fiuza, Olha, com Ana Paula, olha. show. Olha, eu gosto do Lacombe. Distou um pouco, mas é pra compor o elenco, não é? Só não chamo ele pra um churrasco. Hein, Consta? É pra compor o elenco, não é? Ele é Faz sucesso. elenco Não, B. Lacombe é craque, cara. Você, tô Não fala brincando. isso não, É Lacombe pilha, é craque. pilha, é Tô pilha. brincando, é pilha, é pilinha. Pegadinha do malandro. Obrigado, viu, Constantino? Então, 4x4 no YouTube, já pode... É 4x4 que escreve direitinho? Com É o número 4x4. É isso aí, programa 4x4, pode se inscrever, temos lá quase 40 mil inscritos já, todos são muito bem-vindos. Boa. Obrigado, viu, Constantino? Boa sorte aí nesse novo projeto aí. São todos pessoas muito bacanas aí, a gente gosta muito de trabalhar com todos vocês.